Boa noite. Bem-vindos a mais um culto da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro São Dimas, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Vamos adorar ao Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
creio. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Tua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Nos chama. Glória a Deus. O chamado do Senhor é sempre forte e poderoso e se estabelece nas nossas vidas quando nós assim aceitamos. Queridos, hoje o tema é um prosseguimento de sexta-feira passada. Sexta-feira passada eu preguei sobre vasos e aí fomos conduzidos pelo Espírito Santo a Jeremias capítulo 18 e vimos ali o Senhor manda Jeremias observar a construção de um vaso. E ao longo do tema,
nós aprendemos que um vaso precioso para Deus precisa ser um vaso de barro. Um vaso que tem toda a sua excelência no seu íntimo ser. Então hoje nós vamos falar de vasos de harmonia, ainda buscando uma palavra geral para chegarmos, quem sabe, numa específica. Aleluia. O vaso de barro, eu disse a semana passada, é uma ideia de que é insuficiência ou fraqueza humana. Aleluia. Revela um tesouro incalculável. Qual tesouro, pastor? A grandeza e total suficiência de Deus. Amém? Vamos orar? Meu Deus e Pai, hoje é bem-vindo o Espírito Santo. E nós convidamos o Espírito Santo a mover-se nos lares de cada um dos amados que estão nos assistindo, pelos 4 cantos da terra. Seja hoje, ou seja daqui uma semana, um ano, onde essa live chegar, a bênção do Senhor se estabeleça. E ainda que a ministração seja da palavra, a excelência é do nome de Jesus, pela presença e pela constância de nos abençoar pelo Espírito Santo, presente na vida de cada um daqueles que o chamam, daqueles que o recebem. Senhor, que eu diminua, o Senhor cresça, que eu abra a boca para que o Senhor fale e que eu me apresente para que o Senhor seja visto, pois toda a graça, o poder e a autoridade te pertence. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. A grandeza e total suficiência de Deus se revela como um tesouro para nós. Então nós temos dependência de Deus, queridos. Vamos entender como ser um vaso de harmonia nas mãos de Deus, porque o tema de hoje é vasos de harmonia. Se você quiser me acompanhar, Tito, capítulo 2, vamos começar com o versículo de 1 a 5. Tito, capítulo 2, está ali perto de Hebreus. Aleluia. O texto diz assim, versículo 1. Ele estava se dirigindo a Tito, que estava à frente da igreja da Grécia, a igreja dos cretenses. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. O Senhor estava chamando a uma meditação forte, porque haviam costumes em Creta que eram complicados e que não tinham ligação com o cristianismo. Na verdade, eram contrários aos ensinamentos de Cristo. Encoraja aos mais velhos para que sejam equilibrados. Olha que palavra! Respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, então, da mesma forma, ensina as mulheres maduras a serem reverentes. Essa palavra é muito forte. Quanto a seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, muita cerveja, muito uísque, muito dreia e assim por diante, mas capazes de ensinar o que é bom. Então, que tenham uma sã doutrina consigo. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, direcionando claramente as casadas, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submisso a seus maridos. O que é submissão na Bíblia? É equilíbrio, é andar lado a lado, é ter acordo. Não é para o homem subjugá-la como escrava, nem uma escrava como serviçal, nem uma escrava sexual. Foi dado ao homem o direito da autoridade de comando, mas não de agir como senhor da sua esposa. Isso é coisa de escravos. Vamos prosseguir.
a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Está muito claro. Dentro do tema vasos de harmonia, o Senhor nos revela então, hoje em dia, as pessoas mais velhas são incentivadas a darem vazão aos seus sonhos, reprimidos, são motivados a deixarem seus cônjuges, filhos e netos, pensando em serem felizes, abandonam a família, abandonam os bons costumes, abandonam a peleja que lhes foi colocada ou que eles buscaram com as suas próprias mãos. Deixam para trás todos os que realmente e sinceramente os amam, para buscar uma felicidade que o Senhor diz que não vai dar, não vai permitir. Pensando em serem felizes, as pessoas acima de certa idade, 40, 50 anos, estão tomando atitudes violentas contra si próprias, contra suas famílias, mudando todo um padrão que Deus criou para nós dentro do conceito de família. Então o Senhor se preocupa com isso. E já naquele tempo, o Senhor exorta Tito a pregar com coragem e ensinar a sã doutrina. Para estes, seria como uma espécie de volta à juventude. É isso que nós temos nos nossos dias de hoje. E sinceramente nos confunde. Porque parece que está correto. Parece que nós podemos abandonar o cônjuge, seja a mulher ou o homem a mulher, os dois aos filhos, e vamos embora, vamos viver a nossa vida, porque parece que nós estamos na última chama da existência, enquanto Deus nos oferece vida eterna, vida abundante, mas que nós precisamos, dentro dessa visão, honrar o grandioso e poderoso nome do Senhor, os seus ensinamentos. E um dos ensinamentos mais ricos de Deus é família. Entretanto, Paulo nos ensina que as pessoas mais velhas, tanto no tempo de vida, porque não é só na questão da idade, quanto na experiência de vida, porque tem muitos que são maduros pelas suas experiências, estão amadurecidos, estão cheios de sensatez, mas chegam numa certa idade, querem remover tudo em torno de si e recomeçar de novo. Querido, você não sabe o trabalho, a dor, o sofrimento, a perturbação que isso causa no mundo natural e no mundo espiritual. É uma leva de dificuldades tão grande que a gente vê o peso sobre a pessoa, o peso que vai arquejando, levando aquela pessoa até o pó, e muitos não confessam de jeito nenhum, porque se acham dignos de sofrer, porque agora decidiram uma nova vida e de forma nenhuma voltam atrás. O negócio é sério. Entretanto, Paulo nos ensina que as pessoas mais velhas, tanto no tempo de vida quanto na experiência de vida, devem ser exemplos morais e espirituais. Então ele busca que nós sejamos o quê? Equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, responsáveis e sensatas, quanto mais sendo cristãos, porque nós assumimos a posição de Cristo na terra. Jesus é o Senhor, Ele foi enviado pelo Pai para a salvação da humanidade. A humanidade que o reconhece se torna seguidora dos seus ensinamentos. E não há esse tipo de ensinamento na palavra do Senhor. Muito pelo contrário. Ela fala que aquele que está casado, continue casado. Aquele que está solteiro, deveria permanecer solteiro para o Senhor. Mas respeita a vontade de cada um. Mas não o levianismo, né? Essa condição terrível de abandonar o cônjuge, abandonar os filhos, abandonar o lar, abandonar a vida que foi construída com muitas lutas e dificuldades, porque agora o outro está velho, porque agora o outro não tem aquela beleza de antigamente, porque o diálogo mudou. Olha, as coisas podem se renovar se as pessoas se sentarem e diminuírem uma diante da outra.
e aplicarem um amor ágape, o amor que deixa o outro ser feliz, que deixa o outro crescer, deixa o outro falar, deixa o outro não só expor o que está pensando, mas também poder vivenciar o que quer dentro do casamento, dentro do relacionamento. Isso é maravilhoso. As pessoas precisam sentar e conversar, mas quando não quer, dois não brigam. Quando não quer, não há paz entre dois. Então cada um deveria se mover em direção ao outro, e não em direção a um terceiro, e não em direção a outra situação que você não sabe como vai terminar, e geralmente é uma situação difícil, complicada de existência, porque tem uma ligação de filhos, uma ex-ligação com o cônjuge, tem uma ligação com filhos de outra pessoa, e o temperamento, a índole geralmente não é coerente. É uma situação assim muito complexa. Procure salvar seu casamento, procure salvar o seu relacionamento, procure restaurar a sua vida e não abandonar aquilo que você lutou e conquistou. E agora, na hora de ter uma felicidade embasada numa experiência de vida excelente, você deixa e recomeça tudo de novo. Só que a vida, ela pode pedir a você hoje, por muitos discursos, faça isso, você vai ser feliz, você vai alcançar a sua juventude, você vai retomar os seus sonhos. Querido, isso é propaganda corrupta, propaganda destruidora, propaganda leviana, que vai nos afastando daquele ser amado, daquela família amada, constitui, mas é muito problema aqui em casa. Todos os lares têm problemas. Por quê? Porque onde há duas pessoas, há dois pensamentos. Duas pessoas criadas em lares diferentes, em situações diferentes. E quando as coisas pioram, no sentido de que entra o vício, entra o engano, entra a mentira, entra a falsidade, entra a traição, olha, não é bom. A gente tem vivência de tudo isso e sabe que não é bom, não é agradável, nem para nós, nem para o cônjuge, nem para os filhos, nem para o Senhor. Mas quando o lar se destrói mesmo, a raiz de amargura entra e corrompe com tudo, aí falta perdão, falta compaixão, falta misericórdia, falta renovo, falta restauração, e a destruição vem. Então, não restou mais nada, porque faltou humildade, faltou cada um reconhecer quem ele próprio é, porque ninguém erra sozinho. Ninguém falha sozinho, ninguém se deixa vencer pelo mal porque quer. Então lute, mas lute com o Senhor Jesus, olhe os ensinamentos dele, seja equilibrado, seja de bom ânimo, para que você possa verdadeiramente vencer as dificuldades que estão hoje tentando corromper e destruir sua casa, sua vida pessoal. Os mesmos padrões são exigidos dos homens como das mulheres, viu? Quanto às viúvas, solteiras e ou divorciadas que servem ao Senhor, Paulo exorta a serem reverentes. O que é ser reverente? O sentido é serem próprias para servir no templo. Então é importante que a mulher seja reverente dentro da casa dela, seja a mulher de Provérbios 31, aquela mulher equilibrada, trabalhadora, cuidadosa, amorosa, aquela mulher que está lado a lado com seu esposo. O esposo precisa ser aquele trabalhador, coerente, sensato, ter hora para sair, para voltar, mas porque trabalha numa empresa fixa, né, que tem os seus horários, deixar esse negócio de passar no boteco primeiro, ver os amigos, passar na casa da mamãe, do papai, tudo isso vai trazendo corrupção, vai trazendo tristeza, vai trazendo desânimo, chega atrasado para o jantar, as coisas não ficam boas. Uma coisa que o casal tem que entender, tanto o marido quanto a esposa, queridos, vocês casaram, hoje vocês são uma nova família, hoje vocês têm que ouvir, entender e lutar com vocês mesmos. Vocês não têm que ficar levando problema para papai e mamãe. Papai e mamãe não tem nem que saber o que vocês estão passando dentro de casa. A vida de vocês agora é suas. Vocês se tornaram senhor e senhora.
Vocês agora têm uma condição excelente de estarem à frente das suas próprias vidas. Vocês agora se tornaram administradores pessoais de uma família, de uma casa, de filhos, do dinheiro, das decisões que vocês precisam tomar. E assim eu creio que vocês serão mais felizes. Aleluia. Quantas viúvas, solteiras e as divorciadas, tanto para homens quanto mulheres, que servem ao Senhor, Paulo exorta a serem reverentes, cujo sentido em grego é próprias para servir no templo. Isto é, idôneas e dedicadas à vida religiosa. E mais, como sacerdotisas. Tanto as mulheres estão sendo exortadas, igualmente os homens. Os homens precisam ser reverentes, precisam ser próprios para servirem no templo, também dentro de casa, mas com respeito à esposa, com humildade para com ela, tornando-a um vaso cada vez mais de honra. Se não foi assim até hoje, passe assim a ser agora, a partir de agora. Se o leito foi ferido, ofendido, magoado, se esse leito matrimonial já foi fato de muitos problemas e dificuldades, começa a renovar tudo agora. Você ainda não morreu, você ainda tem chance, você ainda tem propriedades para poder confrontar o mal, vencer o mal que está em você mesmo e livrar-se disso. Prossiga para uma vida mais elevada, principalmente se você tem e está no caminho do Senhor. Você tem um grande futuro no Evangelho. O bom comportamento cristão faz reluzir no mundo a beleza do Evangelho. Nesse momento, até esse momento, eu falei para os adultos, pessoas acima de 25 anos, eu falei para você que às vezes se acha muito jovem, mas não é mais. Você hoje deveria ser uma pessoa madura, com os seguintes pontos: equilibrado, respeitável, sensato, sadio na fé e no amor, e sobretudo, ser perseverante. Não ser aquele que desanima a qualquer momento. Ah, fiquei doente, Deus me deixou ficar doente, então não quero mais servir esse Deus. Ah, Deus deixou meu pai morrer e eu não aceito isso. Deus deixou eu perder o meu emprego, Ele podia ter me garantido outra condição. Ah lá, o outro foi promovido e eu não fui. Olha ali, ó, o outro consegue trocar de carro todo ano e eu não consigo. Deixa de ser bebê chorão, deixa de ser um crente chorão. Toma a sua posição de equilíbrio. Cada um tem a sua sorte determinada pelo próprio Deus. Ninguém é igual a ninguém, nem mesmo dentro de uma casa. Imagina aí agora como é o seu irmão. Imagina aí agora como é a sua irmã. Como eles pensam, como eles agem. Ninguém é igual. Agora imagina um casamento que vem uma mulher de uma família, um homem de outra família, cuja criação é completamente independente uma da outra, diferente, confusa, cheia de situações que não se encaixam de maneira nenhuma, e depois de anos e anos você descobre e vai descobrindo, e descobre e vai descobrindo, e a coisa exige que nós sejamos muito, muito equilibrados e sensatos, cheios de amor, cheios de uma fé inabalável, uma fé que suporta qualquer situação, um amor que suporta qualquer situação, é qualquer, e além disso, perseverante, porque ser sensato é uma coisa, mas ter bom senso é outra. Vamos caminhar. Agora Paulo vai falar com Tito e conosco sobre os jovens. Versículo 6. Exorta de igual modo. Então não é para mudar nada. Os jovens para que tenham bom senso. Não é só senso. Para os adultos ele pede sensatez. Sensatez é equilíbrio, mas ele já falou em equilíbrio. Então sensatez é ter uma coerência para lidar com as coisas da vida, um entendimento, basear-se na experiência. Mas o que é bom senso? Aleluia! Bom senso é a aplicação perfeita da razão para ter boa direção. Jovem, está falando para você. Está falando para você aí entre 16 e 25 anos. Mas se você se acha jovem aos 40, então está falando com você. Acompanhe aí, bom senso.
Paulo está pedindo bom senso para os jovens. Não é senso, é bom senso. É aplicação perfeita da razão para ter boa direção. Então, sempre que houver uma situação, jovem, pare, analise a situação para que você tenha uma direção correta. Porque o jovem é muito exaltado, ele se desespera facilmente, ele se entrega facilmente, ele desiste facilmente, ele avança e se cansa facilmente. É muito linda a juventude, pele macia, pele bonita, não é verdade? Cabelo bacana. Deixa eu te falar, só que a beleza passa. A verdadeira beleza que nós deveríamos ter é essa que o apóstolo nos ensina. O bom comportamento cristão faz reluzir no mundo a beleza do Evangelho. O Evangelho, uma vez levado por nós, nos traz uma beleza que reluz para o mundo. E é o próprio Evangelho. Nem somos nós. Vamos prosseguir. Paulo nos fala que o jovem precisa ter conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento gera luz. E esse mundo é um mundo de trevas. Haverão muitas propostas. Seja prudente, jovem. Conhecimento gera prudência. Perfeita e especificamente. E vão ser oferecidas muitas coisas ao jovem para desviá-lo do Evangelho, para tirá-lo da presença do Senhor. Quer um exemplo? Um dos mais poderosos do mundo, Elvis Presley, cantava na igreja, no coro da igreja. Elvis Presley se tornou o rei do rock, morreu através de uma depressão terrível, gordo, enorme, feio, e era um dos caras mais lindos do mundo, um dos rostos mais perfeitos do mundo. E não foi com drogas, não foi com bebida alcoólica. Ele se viciou em medicamento, tal qual foi com esse outro aí, que há pouco agora morreu. Então veja bem, tenha conhecimento, jovem, porque o conhecimento vai te tirar do caminho mau, das más amizades, dos lugares onde você nunca deveria ter estado ou que você foi atraído para eles. Busca hoje o conhecimento, mas o conhecimento que o apóstolo Paulo está falando é da sã doutrina, é da palavra de Deus, e você será muito, muito mais feliz. Ele fala de integridade e sobriedade. Para quê? Para reconhecer a Deus como seu Senhor. Porque ter Deus, não, eu tenho Deus no meu coração, todo mundo fala, jovem. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que ele pedindo a nós, ao jovem que seja íntegro e sóbrio, é porque sendo íntegro e sóbrio, você não vai se misturar. Você não vai se deixar levar por qualquer coisa. Mais ainda, você já adquiriu o conhecimento. Agora você vai reconhecer a Deus. Então não é mais a palavra, ou o sentido da palavra Deus. É agora Senhor. Um Senhor, ele sabe quem é o seu servo. Um Senhor conhece o seu servo. Conhece o seu filho, o seu pai. Deus é para nós Pai. Pai de redenção. Pai de cura, Pai de amor. Ele é nosso Pai, está muito próximo de nós. A relação pai e filho é algo muito, muito agradável a Deus e deveria ser a nós uma honra tê-lo como Pai. Linguagem sadia e irrepreensível. Para quê? Para envergonhar os inimigos, para envergonhar aqueles que caluniam os jovens, falam mal dos jovens, dizendo isso, aquilo outro. Jovem, principalmente o jovem cristão, tem uma linguagem sadia e irrepreensível. Abandone os palavrões, abandone a maldade do seu coração, abandone as influências desse mundo. Amém? Vamos agora aos trabalhadores. A palavra vai nos falar dos escravos daquela época, mas eu gostaria de trazer para você, para o nosso tempo. Versículo 9. Instrui os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a tomarem a iniciativa de agradar-lhes, a não serem respondões e a não furtá-los. Pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança,
a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui está falando para o escravo que era cristão. O que acontecia? Roma tinha leis estranhas, mas pesadas, que diziam que o senhor do seu escravo podia fazer com ele o que quisesse, dar-lhe vida ou matá-lo, dar-lhe um trabalho bom ou um péssimo trabalho, tratá-lo com amor ou tratá-lo com muita violência, chicoteando, aprisionando, agrilhoando. Isso foi herdado por todas as nações depois de Roma, mas era um absurdo aos olhos de Deus. E o apóstolo Paulo nos ensina, hoje como trabalhadores, que nós devemos ter boa conduta, conduta digna, conduta correta, respeitosa para com os patrões, para com os líderes, cumprimento de ordens. Queridos, quem nos dá ordem já recebeu a ordem. São parâmetros que as empresas têm. Às vezes é um lar, uma senhora que tem uma secretária do lar, ela precisa que a coisa aconteça de acordo com aquilo que vai agradar seu esposo, aquilo que vai satisfazê-la. É preciso prestar atenção e cumprir corretamente as ordens. Tem que haver produção. Todos nós somos contratados por alguém, e alguém espera de nós produção. Produção. Uma empresa sem produção, ela não consegue. Aí nos leva a um interesse e bom ânimo para desempenhar bem as tarefas que foram dadas a nós. Tudo isso nos faz vasos de harmonia. E se nós criamos harmonia, nós criamos empatia. E se dessa maneira agimos, então nós somos recebidos com satisfação, com alegria. Em tudo mostrando respeito e alegria. Por quê? Eu devo mostrar respeito e alegria no meu campo profissional, porque eu estou trabalhando para um outro ser humano. E se eu amo o meu trabalho, eu amo, e se eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, e eu gosto, você escolheu isso. Então veja bem, sendo cristão principalmente, trabalhe como para o Senhor. O mesmo Senhor seu é o Senhor do seu patrão, e Ele não faz acepção de pessoas. Amém? Hoje nós somos agraciados com esse conhecimento, mas eu quero encerrar com a graça da salvação, e ela é para todos. Por que tudo isso? Porquanto graças a Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. A graça de Deus, ela se manifestou salvadora para todas as pessoas, para os idosos, para os adultos, para os jovens e adolescentes, para as crianças e juniores, para aquele que é livre, mas aquele também que é um escravo, trabalha para alguém, presta serviço para alguém. Talvez você se julgue pesada e terrivelmente, mas na realidade todos nós precisamos trabalhar, e aí termos o nosso ganha-pão e a nossa tranquilidade. Liberdade, queridos, liberdade só em Jesus Cristo, porque a liberdade do mundo é sempre escravidão de uma e outra coisa, mas em Cristo somos verdadeiramente libertos. Ela nos orienta a renunciar à impiedade, à maldade, à falsidade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata. Olha que lindo! Justa e piedosa nesta presente era. Querido, se você não vive assim até hoje, a partir de hoje aceite Jesus no seu coração. Chama Jesus para morar com você. Chama o Espírito Santo para te ensinar. Adquira uma Bíblia. Comece a ler o Novo Testamento, que lhe vai ser mais agraciado. E conheça quem é Jesus, a obra do Senhor Jesus. Busque uma igreja evangélica mais próximo da sua casa, para não ter desculpa de distanciamento. Não tenha vergonha de quem você foi até hoje, porque eu sou um pecador completamente dependente de Deus. Eu tenho um passado como qualquer outro tem. Eu tenho erros e falhas, e elas nem sempre, graças a Deus, perduram até hoje, mas ainda há ressentimentos por toda parte. A gente sabe que elas estão aí. Oh, meu caro, levanta-te, deixa que Deus faça você resplandecer.
depois que você adquirir toda essa sensatez que o apóstolo Paulo está ensinando através de Tito, e Tito está nos transmitindo hoje, veja bem, verdadeiramente nós seremos novas criaturas. Enquanto aguardamos a bendita esperança e o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós, gente pecadora, gente miseravelmente pecadora como eu, como você, se você aceitar, nós, para nos remir, perdoar de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Então não é só vir para Jesus e se tornar um santo religioso, ou um religioso santo, que é pior ainda. Na verdade, Ele nos chama para boas obras. Você tem estado em Cristo? Em Cristo você tem feito boas obras? Quais são as suas obras? A quem você edificou hoje? A quem você aconselhou? Por quem você intercedeu, orou? A quem você buscou? O Senhor está esperando as boas obras. Ele já as dedicou a nós. Prega essas instruções, diz o apóstolo Paulo a Tito, e está falando comigo. E eu estou compartilhando com você. Encoraja e repreende com toda a autoridade. Ninguém menospreze. Ninguém te menospreze. Queridos, essa é uma palavra forte que nos ensina a sermos vasos de honra, a sermos vasos de harmonia, vasos agradáveis. E foi um grande ensinamento. Se você ver, rever, ler o texto, você vai aprender muito mais, porque o Senhor é Deus e nos revela. Mas tudo isso vai ser na dependência, por causa das nossas fragilidades, por causa das nossas fraquezas, vai ser na dependência do Espírito Santo. Porque esse tesouro incalculável está dentro de nós, se nós chamarmos para dentro de nós, que é a presença do Senhor, grande e poderoso, capaz de nos levar à suficiência, mas só através dele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, edifica as famílias, edifica o jovem, a jovem, edifica as crianças e os juniores, edifica, Senhor, aquelas e aqueles que já estão viúvos, viúvas, que estão solteiros até hoje e que esperem no Senhor, mas não se adiantem, porque o mal virá e não tardará. Senhor, toca com esta palavra a multidões, porque ela é forte, ela está na contramão desse tempo de hoje, mas ela é uma palavra que precisa ser respeitada, acolhida e em amor, praticada com equilíbrio. Traga-nos bom senso, Pai. Traga-nos, Senhor, equilíbrio, em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, teu caminho é melhor do que o meu, tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo
certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu confio em ti, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus, o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no teu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o teu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu confio em ti, Deus, mesmo sem entender. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando ao fim do culto. Bem-vindo ao Espírito, bem-vindo Espírito Santo. Convide-o para estar no seu lar, convide-o para estar na sua vida, convide-o para participar de cada refeição, de cada mover, cada viagem, cada passeio, mas seja presente na igreja do Senhor. Nada agrada mais ao Senhor do que ter comunhão contigo. Ele compara a igreja à noiva. Então a igreja não é o prédio, ali é um templo. Nós servimos no templo, é isso que Ele está nos chamando, a servir com coerência, com reverência, com sensatez, com bom senso. E mais, Ele está nos dando a graça de nós podermos ouvir os seus conselhos, as suas orientações. Então dá tempo de corrigir qualquer coisa que você queira e voltar a confiar naquele que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Convido você a estar nos cultos presenciais. Hoje é sexta-feira, nós estamos transmitindo para você, mas a igreja está reunida lá no bairro São Dimas, entre São Dimas e Expedicionários. A igreja está reunida, a igreja está orando, a igreja está conclamando, a igreja está intercedendo, a igreja está buscando. É algo lindo e maravilhoso. Participe, venha para os cultos presenciais, vá para a sua igreja para os cultos presenciais. E se você não a tem, busque congregar. Esteja você onde estiver, em qualquer cidade, estado, tem uma igreja evangélica próxima de você. Há um pastor ou uma pastora que anseiam para que venham novas e boas pessoas. Pessoas que às vezes estão até angustiadas, tristes, abatidas, para receberem a mensagem do Senhor, para serem restauradas e renovadas, curadas, não só fisicamente, mas espiritualmente. Amém? Domingo próximo agora nós teremos mais uma live, nós estaremos junto com você, mas também teremos os cultos presenciais, às 9 da manhã, às 4 horas da tarde e às 19 horas e 30 minutos da noite. Seja bem-vindo, venha e participe. Deus, em todo o tempo, está de braços abertos para te receber. O Senhor Jesus é o nosso Senhor. Que a gloriosa bênção de Deus Pai, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja sempre presente em nossas vidas. Deus abençoe a todos.